Dia 24 de abril, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Uma atmosfera de fé. Ela respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: Por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Marcos, capítulo 7, versículos 28 e 29. Certamente, esse é um dos maiores testemunhos de fé que podemos ver nos evangelhos. Fico imaginando toda a admiração de Jesus diante de tamanha fé. Uma mulher que vivia numa terra de cultura pagã reconhece o poder salvador de Jesus e clama a Ele pela cura de sua filha. Assim como aquela mulher vivia num contexto de desesperança completa, eu também já vivi. Já tive dias em minha vida que tudo parecia impossível. Assim como aquela mulher deu passos de fé até Jesus, minha realidade foi mudada quando dei passos de fé rumo ao impossível. Isso porque a atmosfera muda quando Jesus aparece. Todos nós precisamos dar um passo de fé. Dar passos de fé é andar sem ter a certeza de que existe chão à sua frente, mas crendo que Deus o proverá. Lembro-me de que no dia em que vi o terreno onde hoje estamos estabelecidos, com a Igreja Reviver, era impossível aos olhos humanos construir o que hoje possuímos e viver essa realidade. Mas, assim como aquela mulher sabia onde estava a esperança de que ela precisava, eu também sabia que o Senhor estava comigo em cada decisão. Não sei qual é o seu impossível. Sei que um ambiente de fé faz o milagre acontecer. Basta você clamar, independentemente do cenário onde você vive, a sua resposta diante das circunstâncias pode provocar o milagre e trazer à existência aquilo que não existe. As suas atitudes o posicionarão para receber a promessa. Vou ler mais uma vez essa última frase. As suas atitudes o posicionarão para receber a promessa. Como você se posiciona? Quais são as suas atitudes quando alguma coisa não dá certo? Nós lemos aqui na mensagem de hoje a história dessa mulher aqui. Essa mulher aqui que está referida nesses versículos iniciais era uma mulher ciro-fenícia. Significa que ela era uma mulher estrangeira. Ela não era uma mulher que fazia parte do povo judeu. E Jesus, quando estava operando milagres ali naquela localidade, ele estava trazendo as palavras de Deus para o povo judeu. A Bíblia conta que aquela mulher estava com uma filha com um demônio e ela não sabia o que fazer. E ela, quando soube que Jesus estava na cidade, apesar de ser estrangeira, ela chegou até Jesus e contou para Jesus que a filha dela estava doente.
Jesus estava aqui pregando a palavra apenas para o povo judeu. E entrando no texto de Marcos, aqui no capítulo 7, Jesus tinha saído com os seus discípulos e ido para a região de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom eram duas cidades que ficavam no Líbano, ficavam ao norte, e Jesus tinha ido com os discípulos para lá para ter um tempo de privacidade, só com os discípulos. Quando você lê o texto de Marcos, você visualiza o que Jesus estava fazendo com os discípulos. Ele tinha saído porque todos os lugares em que Jesus passava, sempre se formava uma multidão. E as pessoas queriam receber curas, milagres. Então, para que Jesus pudesse ficar com os discípulos para ensinar coisas específicas para eles, Jesus tinha se retirado para essa região em que essa mulher estava. E essa mulher, que era uma mulher cirofenícia, ela era uma mulher daquela região, ficou sabendo que Jesus estava lá. Então ela começou a ir atrás de Jesus. E a Bíblia conta que Jesus ia com os discípulos e ela ia atrás, dizendo: Senhor, me socorre. Chegou um momento em que o silêncio de Jesus ficou em silêncio, os discípulos começaram a dizer para Jesus: despede ela, Senhor, porque ela está vindo atrás de nós e gritando. E aí, depois de um tempo, Jesus se vira para ela e diz assim: mulher, não convém tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E aí vem esse versículo que nós estamos lendo aqui. Ela respondeu. Qual que foi a resposta que ela deu? Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Muitas pessoas leem essa passagem e pensam assim: por que Jesus ficou em silêncio se ela estava correndo atrás de Jesus e pedindo socorro para ele? E a resposta é que Jesus estava lá fora do território de Israel com o propósito de cuidar dos discípulos naquele momento. Uma segunda resposta é que Jesus não queria operar um milagre tão rapidamente para que não se formasse uma multidão ali naquela localidade, porque aquele momento era o momento em que ele estava tratando com os discípulos. A Bíblia fala que Jesus logo em seguida voltaria para Jerusalém para morrer. Então Jesus precisava ter aquele tempo a sós com os discípulos para prepará-los para o que haveria de acontecer. E Jesus estava treinando os discípulos para que depois que ele morresse, os discípulos pregassem dentro de Israel e começassem a pregar nas regiões em volta. Então, quando Jesus disse para essa mulher, e por isso ele ficou em silêncio no primeiro momento, ele esperou a ocasião para poder falar com ela. Os discípulos não entenderam isso e começaram a dizer para Jesus: manda ela embora. O que nós podemos tirar dessa lição é que às vezes você está pedindo uma bênção para Jesus e você vai e pede e pede e pede e não recebe. O que você faria se Jesus não te desse uma resposta? Algumas pessoas desistem
porque não acontece no tempo delas. Algumas pessoas dizem: eu não vou mais orar para Deus, eu vou abandonar Deus, porque Deus me abandonou. A mensagem de hoje aqui, como você vê no topo da tela, é uma atmosfera de fé. Ela criou uma atmosfera para que ela pudesse receber o milagre. Ela não desistiu. Jesus ficou andando em silêncio, ela ficou atrás. Ela insistiu. Tem pessoas que, quando pedem alguma coisa para Deus e Deus não responde no tempo delas, elas dizem: eu não quero mais saber de Deus. Ela poderia ter recuado, voltado para a casa dela e dito: esse homem nem me responde, ele não está nem aí. Mas a Bíblia conta que ela ficou atrás e os discípulos começaram a dizer: manda ela embora. Quando os discípulos começaram a dizer: manda ela embora, é o que pode acontecer quando você pede muito a Deus e as pessoas à sua volta começam a dizer para você: pare de orar a Deus. Desista que Deus não vai te responder. Isso é quando os discípulos falaram para Jesus: manda ela embora. Mas Jesus continuou em silêncio. Então aquela mulher estava tendo a sua fé provada. E muitas vezes Deus prova a nossa fé. Ele não responde no nosso tempo. Mas não é que ele está ignorando a oração. É que ainda não é tempo e ele está aguardando que você crie uma atmosfera de fé. E aquela mulher criou a atmosfera de fé. Ela continuou indo atrás e dizendo: me atende, Jesus. Depois de um tempo, quando Jesus viu que ela estava insistindo, Jesus se vira para ela e coloca uma segunda aprovação. Jesus fala: não é certo tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Aquela mulher poderia se sentir ofendida. Ela poderia pensar: então você está me chamando de cadela? O senhor está falando aqui que não vai dar para os cachorrinhos? Por acaso eu sou uma cadela? Ela poderia ficar cheia de orgulho e ir embora para a casa dela. Mas ela deu essa resposta que nós vemos aqui na tela. Ela respondeu: sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Jesus não estava chamando ela de cadela. O que Jesus estava dizendo é: eu estou cuidando dos judeus. Eu estou tratando primeiro do meu povo. Depois, os outros vão ser cuidados. Assim como os donos de pet cuidam primeiro dos filhos, dão de comer primeiro para as crianças, depois tem o tempo certo de dar a comida para o pet. Jesus estava dizendo: não é a hora. Agora eu fui enviado para o povo de Israel. E chamar também de cachorrinho era uma forma de dizer: vocês são os pecadores. A palavra ainda não chegou para vocês. Vai chegar. Deus, logo em seguida, logo depois que Jesus morreu, ele deu ordem aos discípulos: vocês vão pregar para todas as pessoas, para todo mundo. Mas naquele momento ele estava pregando para o seu povo. Então, o momento do povo cananeu viria depois. E ela se viu como pecadora. Ela entendeu o que Jesus estava dizendo. Ela entendeu que ela era cananeia, ela não era do povo judeu, e ela disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Aqui, ela se reconhece como pecadora, e ela reconhece que se o Senhor der só uma migalha, já é suficiente para minha filha ser curada. Ela estava reconhecendo o poder do Senhor. Então Jesus, vendo aqui qual foi a resposta que ele deu, lendo aqui esse versículo novamente, ela respondeu: sim, Senhor,
mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, porque você foi humilde, porque você entendeu o poder de Deus, só um pouco é suficiente para trazer a cura para sua filha. Por causa dessa resposta, você entendeu os que você faz parte de um povo que está no pecado. Você entendeu o meu poder como Salvador. Por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Então, ela criou a atmosfera de fé. Ela poderia ter desistido, porque Jesus ficou andando e a ignorou num primeiro momento. Mas Jesus estava se protegendo de não criar uma multidão naquele lugar. E ela continuou indo atrás. Depois, ela conseguiu ser humilde. Ela passou por cima do orgulho e dessa forma ela recebeu. Ela criou a atmosfera para receber o milagre dela. E aqui nós vimos também a história do pastor Júnior Rostirola, que contou que comprou o terreno onde parecia impossível construir a igreja, e hoje a igreja está lá, construída na cidade de Itajaí, né? Então aqui a frase de hoje é: você ainda está de pé, e essa é a prova de que as circunstâncias não conseguiram interromper os planos de Deus na sua vida. Lendo aqui mais uma vez a frase: você ainda está de pé. E essa é a prova de que as circunstâncias não conseguiram interromper os planos de Deus na sua vida. Então, se você ainda está meditando na palavra, buscando a Deus, orando, você ainda está de pé, e essa é a prova de que as circunstâncias não conseguiram interromper os planos de Deus na sua vida. Os planos de Deus ainda estão de pé. Pode ser que a resposta ainda não veio. Pode ser que o silêncio de Deus está incomodando você. Mas continue orando, continue conversando com Deus. Ele tem uma razão, ele tem um motivo para não responder até agora. Mas quando ele se virar e responder, uma migalha, só uma palavra, um pouco de atenção que ele lhe dê, dará a resposta que você precisa. Hoje é o dia 114 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 44 e a palavra-chave de hoje é posicionamento. Então, como que você se posiciona diante do silêncio de Deus e diante das críticas? Porque nessa passagem aqui, essa mulher, ela foi atrás de Jesus e depois de um tempo que Jesus ficou em silêncio, os discípulos começaram a dizer: manda ela embora, Senhor. Então, às vezes, você está pedindo a Deus e de repente começam a aparecer pessoas que começam a dizer: desiste aí, que Deus não vai te responder. Mas ela continuou. Os discípulos dizendo: manda ela embora. Ela insistiu até receber o milagre. Então, insista, crie essa atmosfera de fé, que o Senhor ele tem resposta para a sua vida. Agora quero fazer um convite a você que leu essa meditação, leu essa mensagem, viu que Jesus respondeu àquela mulher e talvez você está passando por momentos de sofrimento, de angústia, de dor, de preocupação. Já procurou resposta em vários lugares e não encontrou, e agora você quer vir até Jesus. Essa mulher aí, ela era uma mulher cananeia. Os cananeus eram pessoas que adoravam outros deuses. De repente, Jesus passou por ali. E ela ouviu falar de Jesus e ela correu
e foi até ele e recebeu o milagre. Então, talvez você é uma pessoa que caiu nesse vídeo e ouviu falar a respeito de Jesus agora, e esse mesmo Jesus, está dizendo para você que ele quer operar na sua vida. Essa mulher viu Jesus e ela foi atrás e ela recebeu o milagre dela. Então, aqui na tela você vê a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você entrega a sua vida para Jesus. Você pede que ele seja o Senhor da sua vida. Ter Jesus como Senhor da sua vida é ter o próprio Filho de Deus como aquele que guia você. E como o Filho de Deus está junto com Deus, você vai estar com Deus e vai receber a resposta, vai receber a cura, a libertação, vai receber a vida eterna, vai receber tudo que Ele tem e que você precisa e que todos nós precisamos. Então, ligue o seu pensamento com Deus, faça essa entrega da sua vida para Jesus, que Ele vai ajudar você a vencer aquilo que você precisa hoje. Não só hoje, hoje e até a eternidade. Ligue o seu pensamento com Deus, reconheça que Jesus é o Salvador e que tem poder de perdoar os pecados. Ele perdoa os pecados. Ele pode perdoar os seus pecados. E aceite a Ele agora. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja que prega que somente Jesus é aquele que salva, é aquele que liberta dos pecados e que cura. Ore sempre em nome de Jesus. Peça para que Jesus responda a sua oração. Quando você for orar, se você não sabe como orar, diga: Senhor Jesus, eu peço o seu socorro, a sua ajuda, que o Senhor me oriente no que eu preciso fazer. Me ajuda e me mostra o caminho. É assim que eu peço e Ele vai ajudar você. Mas participe de uma comunidade de fé, de uma igreja que prega que Jesus é o único Senhor e Salvador. Dentro dessa comunidade de fé, dentro dessa igreja, você vai ouvir sobre a palavra de Deus e você vai conhecer mais a respeito de Jesus. Você vai ouvir com certeza depoimentos, testemunhos de pessoas que já experimentaram o milagre dele. E você vai confirmar e saber que ele responde a todo aquele que pede socorro a ele. Vamos agradecer a Deus porque o Senhor é bom, porque ele sempre responde todos aqueles que têm fé e confiam nele. Senhor, hoje te agradecemos porque o Senhor é misericordioso. O Senhor se compadece daqueles que sofrem e daqueles que precisam de socorro, de apoio, de ajuda. E eu peço que o Senhor venha socorrer todos os teus filhos e todas as tuas filhas, derramando a tua graça, a tua força e também a tua luz. Porque existem pessoas que estão passando por situações em que não sabem como resolvê-las. Estão olhando e dizendo: agora não tem saída. Mas o Senhor é aquele que tem resposta e sempre tem a saída. Então eu peço que o Senhor venha trazer a luz para que esse teu filho, essa tua filha consiga enxergar o caminho, a saída, o escape, para que possa glorificar e testemunhar da sua bondade. Eu peço que o Senhor derrame saúde sobre aqueles que estão enfermos ou que estão com alguém enfermo em algum hospital.
que o Senhor derrame cura, como o Senhor curou a filha dessa mulher. Meu Deus, eu peço que o Senhor derrame cura e que o teu nome seja glorificado. Eu peço que o Senhor abra as portas para quem está em situação de desemprego. Peço que o Senhor mostre o caminho para aqueles que têm os seus negócios e que têm dívidas e não sabem como saná-las. E peço que o Senhor venha derramar sabedoria para aqueles que precisam resolver uma situação e não sabem o que fazer. Toma a angústia dos teus filhos, das tuas filhas agora, para tratar e dar a solução, a resposta pela tua misericórdia e pela tua bondade. Assim nós oramos e agradecemos e damos glória ao Pai, porque enviou Jesus para nos salvar. Damos glória ao Filho, porque veio, anunciou o reino, morreu por nós e nos salvou. E damos glória ao Espírito Santo, porque nos guia, nos mostra o caminho, nos orienta, nos conforta e nos consola nas tribulações e nos dá socorro em todo tempo, nos ajudando a vencer todos os dias. Por isso damos glória ao Senhor em todo tempo, sempre e sempre. Amém. Agora vamos fazer a leitura bíblica de hoje, que é Gênesis capítulo 44. Antes de ler o texto aqui de Gênesis capítulo 44, vou fazer uma pequena explicação para quem caiu aqui nesse vídeo e não está acompanhando a leitura. O livro de Gênesis conta a história de um homem chamado Jacó. E esse homem teve 12 filhos. E esses 12 filhos tiveram filhos e filhas e formaram a nação de Israel. E esse homem, que era o Jacó, teve 12 filhos, tinha um filho chamado José, que era o filho preferido dele, porque ele foi o filho que nasceu na sua velhice. Mas os irmãos de José, por esse motivo, porque viam a preferência que o pai tinha por José, ficaram incomodados com ele. E José tinha vários sonhos, e os sonhos que ele tinha eram sonhos que indicavam que ele seria uma pessoa importante. Uma vez ele teve um sonho em que ele via o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. E ele era uma das estrelas naquela família. E ele contou esse sonho na mesa, e o pai dele, o Jacó, o repreendeu, mas ficou com aquilo na cabeça. E teve um outro momento em que ele teve um sonho em que ele via 12 feixes, e o feixe dele se destacava. Então ele contava esses sonhos, os irmãos ficaram com inveja e raiva dele. E em um dado momento eles o venderam para que ele fosse escravo no Egito. Ele tinha 17 anos quando isso aconteceu. Aos 30 anos, depois de várias provações no Egito, que nós não vamos contar aqui, estão relatadas nos capítulos anteriores de Gênesis, mas ele passou por várias situações no Egito, ele chegou a se tornar o governador do Egito. Depois de um tempo, houve uma grande fome na terra e todas as pessoas tiveram que ir até o Egito para comprar comida. E chegou esse tempo em que a fome se abateu e os irmãos de José, sem saberem que José era o governador no Egito, foram lá para comprar comida. Eles foram lá, compraram comida, voltaram para a casa de Jacó, supriram a fome da família e depois eles
terminaram, acabou a comida e eles voltaram para o Egito para comprar comida novamente. Só que na primeira vez que eles tinham ido comprar comida, José pediu a eles que eles trouxessem o irmão mais novo. O irmão mais novo se chamava Benjamim. E então, nessa segunda vez que os irmãos dele voltam para o Egito, eles tiveram que voltar com Benjamim. Só que o pai deles, o Jacó, disse para eles: cuidem bem do Benjamim, porque eu já perdi o meu filho José, e eu não quero perder o outro filho. E isso é suficiente para nós entendermos aqui Gênesis 44, que vai contar sobre o momento em que os irmãos de José, eles não sabem que José estava ali como governador no Egito. Eles trazem Benjamim para comprar comida. Então vamos ler aqui Gênesis 44. Depois disso, José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem: encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, o quanto puderem carregar, e ponha na boca dos sacos o dinheiro de cada um. Então José, como eles eram os irmãos dele, ele estava favorecendo seus irmãos. Ele disse para o empregado: coloquem o máximo de comida para eles e devolvam o dinheiro para eles. Coloquem na boca do saco. Versículo 2: e na boca do saco de mantimentos que pertence ao irmão mais moço, esse irmão mais moço era o Benjamim, ponha o meu copo de prata, junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento. O administrador fez tudo como José havia mandado. De manhã bem cedo, os irmãos de José saíram de viagem com seus jumentos. Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estavam longe, José disse ao seu administrador: vá depressa atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. Quando o administrador os alcançou e disse o que José havia ordenado, eles responderam: por que o senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. Nós lhe trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimentos de cada um de nós. Então por que iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu patrão? Se o Senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto, e nós ficaremos seus escravos. O administrador disse: concordo com vocês, mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo. Os outros poderão ir embora. Então eles puseram depressa os sacos de mantimentos no chão, e cada um abriu o seu. O administrador de José procurou em cada saco de mantimentos, começando pelo do mais velho até o do mais moço, e o copo foi encontrado na boca do saco de mantimentos de Benjamim. Então os irmãos rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali. Eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Então aqui nós vemos o cumprimento do sonho que José tinha tido muitos anos antes. Ele sonhou que todos os irmãos dele iriam se dobrar diante dele. E aqui Deus cumpriu muitos anos depois esse sonho que ele tinha tido na adolescência. Aí José perguntou:
por que foi que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? Judá respondeu: Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos seus escravos, nós e aquele com quem estava o copo. José disse: de jeito nenhum, eu nunca faria uma coisa dessas. Só aquele que estava com o meu copo é que será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do pai. Então Judá chegou perto de José e disse: Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. O Senhor perguntou: vocês têm pai ou outro irmão? Nós respondemos assim: temos pai, já velho, e um irmão mais moço que nasceu quando nosso pai já estava velho. O irmão do rapazinho morreu. Agora ele é o único filho da sua mãe que está vivo, e o seu pai o ama muito. Aí o Senhor nos disse: para trazer o rapazinho porque desejava vê-lo. Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois se deixasse o seu pai morreria. Mas o Senhor disse que se ele não viesse, o Senhor não nos receberia. Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que o Senhor tinha dito. Depois ele nos mandou voltar para comprarmos mais mantimentos. Nós respondemos: não podemos ir, não seremos recebidos por aquele homem se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. Então nosso pai disse: vocês sabem que a minha mulher, Raquel, me deu 2 filhos. Um deles já me deixou. Eu nunca mais o vi. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. E se agora vocês me tirarem este também, e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza este velho. Agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz, e nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai, que está velho. E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim: se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz, e permita que ele volte com seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. Para entendermos aqui o capítulo 44, vamos entrar no capítulo 45 e vamos ler só alguns versículos do capítulo 45. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. Aí José disse aos irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês
que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Aí José disse para eles: Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo e não demore. Daí, esses versículos aqui são suficientes para entender a história. Então, nós vemos aqui em Gênesis 44 que José, quando recebeu seus irmãos, criou uma estratégia. Ele mandou o seu administrador colocar o copo de prata no saco de mantimentos de Benjamim e pediu que o seu administrador fosse atrás deles depois e usasse esse argumento de que eles tinham cometido um furto para que ele pudesse ter uma conversa com o irmão dele mais novo, Benjamim, que era o único irmão da mesma mãe. José e Benjamim era o irmão mais novo, e os dois eram filhos de Raquel, que era uma das esposas de Jacó. Então, ele criou essa situação. Todos os irmãos voltaram junto com Benjamim. Judá pediu para José, sem saber que era José, que liberasse o seu irmão e que ele ficasse no lugar de Benjamim como escravo, para que o pai deles não morresse. E aí, nesse momento, José, vendo seus irmãos ali, ele não conseguiu mais se conter e se revelou aos seus irmãos. Mas o fato é que foi Deus que fez com que José fosse vendido como escravo pelos seus irmãos, que ele passasse por aquelas provações que ele passou durante 13 anos, né? Ele ficou dos 17 até os 30 anos quando ele chegou a governador do Egito para salvar a família dele, anos mais tarde. Então Deus, ele sempre sabe o que ele faz. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe o seu dia grandemente. Amém e amém.